Olá pessoal, eu sou o professor Fabiano Barbosa e nestes tempos de quarentena em que devemos nos resguardar, eu tenho gravado as videoaulas aqui de casa. Nesta aula de hoje vamos trabalhar com ângulo entre dois vetores, paralelismo e também ortogonalidade. Espero que vocês gostem. Para adiantar o nosso trabalho, resolvi já escrever alguma coisa aqui nessa primeira página. Então, vamos aqui falar um pouquinho sobre o ângulo de dois vetores. Vamos falar da expressão que define esse ângulo. O ângulo entre dois vetores, eu vou chamar de θ, esse ângulo aqui, é o ângulo, claro, formado por esses vetores, né? Os vetores, observem que têm a mesma origem. Eu chamei o vetor OA e o vetor OB, eu chamei de U e V, respectivamente. As condições para que a gente tenha esse ângulo entre eles é que os vetores sejam não nulos e que eles tenham a mesma origem, né? Então, esse ângulo θ, que é formado pelos vetores U e V, é dado através dessa expressão aqui, ó. Cosseno de θ é igual a U escalar V, é o produto escalar, né? Sobre módulo de U escalar módulo de V. Módulo de U escalar não, módulo de U vezes módulo de V, né? Porque aqui esse pontinho já não é produto escalar, porque o módulo de U é um número, né? Um número real, o módulo de V também é um número real, e esse produto é um número real. Então, esse pontinho aqui representa o produto escalar dos vetores, e aqui é um produto comum, certo? A outra condição é que esse θ é um ângulo que está situado entre 0 e π, ou seja, entre 0 e 180 graus. Nesta aula aqui eu não vou fazer a dedução, né, da expressão, mas a ideia é simples, é fechar isso aqui, né, fazer B menos A, ou seja, eu tenho um vetor ligando de B para A, aplicar a lei dos cossenos e aplicar também algumas propriedades do módulo de vetores. Mas isso nós não vamos fazer aqui, tá bom? É só uma pequena revisão. Vamos agora fazer um exemplo. Vamos então considerar o seguinte, ó, o vetor U dado por esse par ordenado, menos 2, e o vetor V por esse par, 0, -1. Vamos calcular o ângulo entre eles, o ângulo θ. Eu não vou fazer aqui representações geométricas, porque o nosso foco, na realidade, é trabalhar analiticamente, né? A gente entende que tem esse ângulo entre eles, mas eu não preciso representar esses vetores geometricamente e depois mostrar esse ângulo. Basta calcular. Então, vamos lá. Então, para calcular esse ângulo, a gente vai usar a expressão, né? Ó. Cosseno de θ é igual a U escalar V sobre módulo de U, módulo de V, né? Então, eu posso já substituir aqui. Então, meu vetor U é -2, produto escalar com 0, -1. Eu posso fazer isso direto, claro, né? Só dar uma apagadinha aqui. Eu já poderia colocar direto o resultado, né? Mas aí eu estou fazendo devagarzinho. Mais uma vez eu peço desculpa pela letra, porque ainda não estou muito habituado à tábua, esse tablet aqui, essa mesa digitalizadora, mas a gente vai conseguindo aos poucos. Sim, então o que é o módulo de U, né? O módulo de U é a raiz quadrada do x ao quadrado mais o do y ao quadrado. Então, aqui, ó, raiz quadrada menos 2 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado, certo? Multiplicado, vou até aumentar isso aqui um pouquinho, multiplicado pela raiz quadrada, que é o módulo de V, né? Que é o meu V, 0 e -1. Então, ó, o x do cara está aqui, é o 0 ao quadrado, mais o y, que é -1 ao quadrado. Então, isso aqui é igual a... Vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, -2 vezes 0, dá 0, mais, né? -2 vezes -1, dá 2. Então, 0 mais 2. E aqui eu tenho, ó, -2 ao quadrado dá 4, e aqui -2 ao quadrado 4, que vai dar raiz de 8. E aqui eu tenho -1 ao quadrado dá 1, 0 ao quadrado é 0, raiz de 1, não é? Então, eu tenho aqui
2 sobre raiz de 8 vezes raiz de 1, que é 1, vai dar raiz de 8. E eu posso, inclusive, dar uma simplificada nisso, né? Porque eu sei que 8 é 2 ao cubo, então eu posso extrair aqui da raiz. Vai ficar assim, ó. 2 raiz de 2. Simplificando, isso aqui resulta em 1 sobre raiz de 2. Mas eu ainda posso racionalizar. Então, vou colocar outro igual aqui. Então, eu posso fazer 1 sobre raiz de 2 e pegar aqui e multiplicar por raiz de 2 no numerador e no denominador. Então, aqui eu tenho raiz de 2 sobre 2. Ora, então, assim, eu quero saber quem é θ, né? Então, eu posso dizer assim, que θ é o arco cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2. Ou simplesmente pensar no seguinte, ó, qual é o ângulo, né? Quem é o arco que tem cosseno raiz de 2 sobre 2? Ora, se a gente for olhar na tabelinha dos cossenos, vai ver que θ é igual a 45 graus. Eu também posso dizer que é π sobre 4. Então, desse modo, para calcular o ângulo entre dois vetores, eu preciso substituir essa expressão, né? Substituir os valores nessa expressão. Lembrar que eu tenho aqui um produto escalar, trabalhar aqui com o que a gente já conhece de módulo, e a partir disso encontrar o resultado e procurar qual é o ângulo cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2. Lembrar também que esse ângulo tem que estar sempre entre 0 e π, né? Entre 0 e 180 graus. Então, eu não tenho como colocar aqui ângulos maiores que 180, por definição. Tá bom? Uma observação. Nesta expressão que acabamos de usar, do ângulo entre dois vetores, a gente falou que o cosseno de θ é igual ao produto escalar entre u e v sobre módulo de u vezes o módulo de v. Esses vetores u e v eu defini como sendo vetores do R2, mas a expressão serve para o R3 também, né? Então a gente consegue fazer o produto escalar para o R3, quer dizer, pode até ser para outros espaços, mas o que interessa para a gente é o R3, né? R2 e R3. Então eu não preciso utilizar uma outra expressão, essa mesma expressão serve também para vetores no R3. Nas outras coisas que vamos falar daqui por diante, eu vou definir novamente para vetores no R2 e a gente vai lembrar que é possível estender o que vamos fazer aqui também para o R3, ok? Então, vamos continuar. Forma, sejam, quem for considerar, vamos considerar o vetor U no R2, x1, y1, e V também no R2, né? x2, y2, ok? Então, eu vou fazer as duas definições utilizando essa representação no R2. Lembrando que, naturalmente, eu posso estendê-las para o R3. Então, a primeira é a seguinte, ó. O vetor U é paralelo ao vetor V, e eu vou representar isso assim, ó. U, e coloco essas duas barrinhas. É paralelo a V quando existe um número K, um número real, K, tal que... O que é que nós temos agora? Ó, U vai ser igual ao produto de K vezes V. Ou seja, que U é múltiplo de V, múltiplo escalar de V, ou que V é múltiplo ou submúltiplo escalar do U. Depende aí do tamanho do K. Isso significa o seguinte, ó, como U é igual a K vezes V, eu posso substituir. No lugar do U, eu ponho x1, y1 igual a K, que multiplica x2, y2. Ora, se eu quiser isolar esse K, eu vou ficar com x1, y1 sobre x2, y2. Isso implica dizer o seguinte, ó, que eu tenho uma proporção, ó, x1 sobre x2 igual a y1 sobre y2, que é igual a k. Então, a gente pode verificar que um vetor é paralelo ao outro
utilizando qualquer uma dessas três formas. Que U é múltiplo de V, né? Existe um K que multiplicado por V, isso vai resultar em U, né? Ou eu posso substituir aqui e encontrar essa outra forma aqui, basicamente dizer que se eu fizer a razão entre x1 e x2 e y1 e y2, o resultado vai ser o meu K, ok? Então, quando isso acontece, o vetor U é paralelo ao vetor V. Esta mesma ideia serve para vetores no R3. Por exemplo, vamos definir os vetores U e V no R3. Ok? Vou fazer o seguinte, chamar aqui o vetor U de x1, y1 e z1. E o vetor V, vou chamar de x2, y2 e z2. Então, do mesmo modo que nós definimos lá no R2, os vetores U e V serão paralelos. U é paralelo a V, se somente se as suas componentes forem proporcionais, ou seja, x1 sobre x2 igual a y1 sobre y2 igual a z1 sobre z2 igual a k, né? Fazendo a razão entre cada uma delas, e igualando, claro, fazendo uma proporção, a gente vai ver que essa proporção é igual a k. Ou seja, isso significa dizer que U é igual a K vezes V, né? Então, eu tenho aí que um é múltiplo escalar do outro. Eu multiplico um vetor por um escalar e o resultado é outro vetor. Então, do mesmo modo que a gente viu no R2, também está definida aí o paralelismo para vetores no R3. Vamos fazer um exemplo. O nosso exemplo é o seguinte. Os vetores U e V dados por esses pares ordenados são paralelos? Então, o que nós precisamos saber? Precisamos verificar se um dos vetores é múltiplo escalar do outro. Então, o melhor é fazer a nossa proporção. x1 sobre x2 tem que ser igual a y1 sobre y2 igual a k. Então, x1 menos 2, o meu x2 é menos 4. Então, vai ficar aqui, menos 2 sobre menos 4 tem que ser igual a y1, que é 3, y2 é 6. 3 sobre 6. Olha, em ambos os casos, dá para a gente simplificar, não é? Então, o resultado aqui vai dar sempre 1 meio. Então, observe que esse meu 1 meio é o k. Logo, a gente disse que dois vetores são paralelos quando existe um k, tal que um vetor é múltiplo escalar do outro, ou quando, que é equivalente dizer, a proporção, né, existe um k, que é a proporção entre as componentes correspondentes dos vetores. Então, posso até colocar assim, conclusão, U é paralelo a V. Eu posso até escrever assim, tal que U é igual a 1 meio V, né? Metade de V. Posso escrever isso aqui. Ok. Então, aqui eu estou dizendo que os dois vetores são paralelos. Obviamente, eu poderia fazer um exemplo no R3 também, e a gente faria essa proporção com uma componente a mais, seria a componente do Z. Vamos agora à segunda definição. A nossa segunda definição é a definição de ortogonalidade. Então, vamos dizer que um vetor U é ortogonal ao vetor V, a gente representa utilizando esse símbolo aqui, né? Quando o ângulo θ formado por eles for o ângulo de 90 graus. Lembrar, ortogonal é a mesma coisa que perpendicular, né? Se eu pensar geometricamente falando, a gente usa muito a história de segmentos, retas, né? Perpendiculares. Essas retas ou segmentos também são ortogonais, né? Se eu pensar em termos de vetores. Bom, o fato é que nós conhecemos o cosseno de 90 graus. E eu sei que o cosseno de 90 graus é zero. Então, eu vou colocar aqui, neste caso, cosseno de 90 graus igual a zero. Ora, mas eu sei que a expressão para nós calcularmos
o ângulo de dois vetores é essa aqui, ó. Cosseno de θ é igual a U escalar V sobre módulo de U, que multiplica módulo de V. Não é isso? Bom, se o meu θ, nesse caso aqui, é 90 graus e o cosseno dele é zero, eu vou ficar com essa expressão assim, ó, 0 igual a U escalar V sobre módulo de U vezes módulo de V. Ora, efetuando aqui extremos pelos meios, né? Então, o que vai sobrar? Vai sobrar apenas que U escalar V igual a zero. Essa é a nossa expressão para a gente conseguir identificar se dois vetores são ortogonais. Então, aqui, ó, eu vou fazer o seguinte: todas as vezes que eu precisar verificar se dois vetores são ortogonais, eu vou aqui e faço o produto escalar. Se o produto escalar for zero, significa que os dois vetores são ortogonais, ou seja, o cosseno, o ângulo cujo cosseno vai dar zero, o ângulo que está entre 0 e π, ou seja, que está entre 0 e 180 graus, cujo cosseno é zero, só pode ser 90 graus. Então, isso significa que os nossos dois vetores são ortogonais. Isso é uma forma bastante simples de identificar a ortogonalidade de dois vetores. Tá bom? Então, vamos fazer agora um exemplo. Sejam U e V dados por esses pares, né? U igual a 2, 3 e V igual a menos 3, 2. O que eu quero saber? U é perpendicular, ou seja, é ortogonal a V. Como é que eu faço? A gente viu que U e V são ortogonais quando o produto escalar de U por V é igual a zero. Então, é isso que a gente vai procurar. Vamos fazer. O meu U é 2, 3 e o meu V, menos 3 e 2. Pode fazer diretamente? Pode, né? Mas aqui, como eu estou dando uma pequena aula, eu preciso fazer com um pouco mais de detalhes. Então, aqui, ó, produto escalar vai ser quem? 2 vezes menos 3, vai dar aqui menos 6, mais 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. Conclusão, o que eu tenho que dizer aqui? Como o meu produto escalar realmente foi zero, então, conclusão, U é ortogonal a V. Certo? Então, está aqui um pequeno exemplo. O que nós vimos hoje foram duas ferramentas bastante importantes também para o que nós vamos estudar em álgebra linear. Se você gostou dessa aula, não se esqueça de se inscrever no canal. Lembrar também que você pode ativar o sininho de notificações e, se quiser, deixe o seu like, ok? Também pode deixar aí algumas dúvidas, se quiser, ou comentários, aí na parte de comentários, que assim que eu puder, respondo com todo carinho. Abração e até a próxima. Tchau, tchau!